amigo do estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias, que acompanha pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Você perdeu uma aposta para mim já, hein? Poxa, não diga. Já. Quinta-feira passada, nós aguardávamos aqui o vereador Romildo Santos. É verdade. Para falar sobre educação. Ele alegou que estava em Campinas, que não daria tempo. Eu estranhei, porque ele falou que tinha uma consulta, tinha cancelado a consulta. E hoje, ele ficou de retornar hoje, mas ontem mesmo ele já me avisou que não viria. Então tá bom. E ontem ele não falou nada, né? Na tribuna. Ontem, pelo que eu soube na sessão, a sessão foi tranquila, vamos dizer assim, né? E eu acho que eu vou ganhar outra aposta de você amanhã. Bom, essa do Romildo você não ganhou, porque eu não apostei que ele não viria ou que ele viria. Agora de amanhã, provavelmente você vai ganhar, viu? Então, pela movimentação. A Mara acho Gianete, que você vai ganhar. A diretora Mara da Gianete da Educação, ela está convidada, não convocada, está convidada para comparecer amanhã na Comissão de Educação. Sim. Eu duvido que compareça, duvido. Eu vou manter a aposta. Espero estar errado. E eu vou manter a aposta aqui de reconhecimento público, né? Tá bom. O que está escrito lá, Guto? Orlandinho? Boa noite, amigos do Radar. Pedro, gostaria de informar que a Avenida Palmira Rossi, que se inicia depois do bairro Jardim Acácio, sentido bairro Cabuçu, está com uma grande quantidade de buracos, trazendo perigo de acidente com veículos. Imagino. Viu? Passei lá semana passada, inclusive saindo do Radar de Notícias, coloquei no Waze, eu estava atrasado, era quinta-feira. Tinha que levar o Miguel para natação, e aí o Waze me mandou ir por dentro. Eu fui por dentro pelo Continental e passei realmente pela Palmira Rossi, pela estrada do Cabo Sul, estão com muitos buracos lá. Também é uma estrada que tem muito tráfego de caminhões, né? Ônibus também, linhas intermunicipais e bastante carros, caminhões. Precisa de um concreto mais reforçado, né? Não um asfalto. Aliás, eu ia comentar outra coisa. Se confirmou aí a informação do pátio ou não? Não consegui confirmar, vou checar aqui. Inclusive, quem está na audiência aí, o Rubinho, acho que está acompanhando o Radar de Notícias, ele que me mandou essa informação, mas eu vou checar sobre uma possível suspensão do pátio de Guarulhos. Não tenho ainda a confirmação. Eu não recebi nada da assessoria de imprensa. Nós tivemos a confirmação que a Rede Globo está, nesse momento, lá no HMU. Se a HMU também... vou te falar uma coisa, se a grande mídia vier para Guarulhos, tem pauta todo dia. Aqui tem pauta todo dia na Rede Globo. E por falar em HMU, até aproveito para retomar um caso aqui da Vitória Cavalcante. Ela tem 22 anos. Na quinta-feira passada eu relatava aqui que ela foi 2 vezes na UPA Taboão. E na primeira vez indicaram que ela estaria sofrendo com uma infecção urinária. Na segunda vez, a assessoria de imprensa da prefeitura respondeu os nossos questionamentos e informou que no segundo momento ela passou por um raio-x e também por uma ultrassonografia que detectou pedras no seu rins e inclusive, está dizendo aqui na nota, cálculos renais com hidronefrose do rim esquerdo. Ela foi então orientada a procurar o Hospital Geral de Urgências, o HMU, onde foi internada. Como o seu caso se agravou, ela foi inserida na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS. Daí ela foi transferida lá para o Santa Marcelina. Então, segundo a Secretaria de Saúde, né, por meio da sua assessoria de imprensa, a qual dessa vez eu agradeço aqui a resposta, porque algumas vezes a gente não tem resposta, mas algumas secretarias como a Saúde, a própria Segurança Pública, o Meio Ambiente têm respondido às demandas que chegam aqui para a gente do Radar de Notícias. E segundo essa nota da assessoria de imprensa, a moça, né, a Vitória, ela foi atendida. Eu entrei em contato e foi bem orientada. Eu entrei em contato com a mãe, novamente, para saber o estado de saúde dessa garota, dessa jovem, né, 22 anos, e ela está se recuperando. Que bom. Ela não está... Graças a Deus. Ela foi entubada, mas saiu do tubo em menos de 24 horas. Ótimo. Então está se recuperando e passou por drenagem, vai passar por uma cirurgia na sexta-feira para a remoção do rim esquerdo. Meu amigo, mas olha... E a conduta das UPAs, ou da UPA, né? Qual UPA que foi? Foi a UPA Taboão. Aqui, segundo a nota da assessoria de imprensa, as orientações e procedimentos que foram realizados na paciente se encontram anotados em seu prontuário. Então, ainda na quinta estava meio nebulosa a história, me comprometi a entrar em contato também para ouvir a versão da prefeitura. Falei com a mãe estava um pouco mais calma e vamos acompanhar os desdobramentos, mas em primeiro lugar o bom é saber que ela está se recuperando. Mas arrume um bom advogado para essa família, viu? Porque essa conduta da UPA tem que ser apurada, hein? Tem que ser apurada, demoraram, e me causa, não é nem estranheza a palavra, né? Me causa tristeza em perceber que o HMU não tem capacidade para
atender um caso desse. Um caso desse, né? De nefrose. Mandaram para o hospital estadual. Aliás, não só o HMU, o Geraldo Secap e o Padre Bento. Isso. Tiveram que achar nefrologista onde? Lá em Itacoaquecetuba, que aliás é um belíssimo hospital. É um belíssimo hospital. E fica a dica aí também para a audiência do Radar de Notícias, se sentir alguma dor nesse nível aí, procura já um hospital de maior, condição de atendimento, porque às vezes uma semana pode fazer total diferença. A pessoa nunca imagina o pior, né? A pessoa nunca imagina. A garota tem 22 anos, um dos rins funciona, o outro vai, segundo a mãe dela, com a qual eu conversei ontem, terá de ser removido. E aproximadamente 150, fui dar uma pesquisada também sobre, Pedro, são aproximadamente 150 mil casos por ano no Brasil. Sim. De hidronefrose do rins. Que é quando para de circular a urina pelo canal, ela fica estacionada no rins e aí causa todo esse dissabor. Está confirmado, o contrato foi cancelado temporariamente, o Pátio Gru apresentava várias irregularidades, as denúncias foram apuradas pelo deputado delegado Palumbo, Rubinho Nogueira. Eu não sei onde é que está confirmado isso, eu não vi. Rubinho, depois você manda aqui no WhatsApp o link de onde você viu essa reportagem aí, não estou desconfiando da sua palavra. Não. Viu? Mas a gente precisa de checar as fontes por ofício da profissão. Eu não recebi nenhum e-mail da prefeitura. Olha lá, o Rubinho está agradecendo o Radar de Notícias. Lá na Amélia Vegas, aquele buraco que eles diziam que estava lá há anos com vazamento de água, foi resolvido. Tá. Que legal. A gente aqui, agradece a Sabesp e a prefeitura. E aqui o pessoal já está me mandando o cartão de visita do Peterson Juan, que é o novo superintendente regional do DENIT, em São Paulo. É um belo cargo, hein? É um cargo de poder, de importância. Espero que o Peterson, lógico, olhe com atenção para Guarulhos, que ele já foi secretário aqui, né? 18h32. O que mais, Augusto? Pedro, quero registrar também que nesta segunda-feira aconteceu uma reunião lá do Conseg Tabuão, pega todo aquele, são diversos bairros ali, pega desde do SESI, do Cocaia, até ali a parte do Praça 8, Tabuão, a Jardim Acácio, Micail, Santa Emília, Jardim Paraíso. Aconteceu a reunião ontem do Conseg, foi lá no Colégio Milton Sernac, e também foi apresentado o novo delegado lá da região, sai o doutor Fúvio Meca, deixa lá o 9º DP, se eu não me engano, vai trabalhar agora na seccional e assume lá o doutor Ricardo, ele que vem da cidade de Arujá. E o novo capitão comandante da 3ª companhia, que é responsável pelo policiamento na região do Tabuão, será o capitão Anderson. Eles foram se apresentar ontem para a comunidade, né? E é um momento também que as pessoas, os moradores da região, podem apresentar suas demandas. E aí eu estava conversando com a Cida, que é a presidente do Conseg, o Estevão, o seu próprio Natal, o seu Orlando, eles comentando, o Orlando Filho, comentando que as demandas lá foram em relação a uma tenda que ficava na UPA Tabuão. Essa tenda não está mais no local e eles questionaram porque servia para a pessoa ficar ali acolhida, né, se protegendo do sol e da chuva. Sobre os buracos no bairro e na região, iluminação pública, e também estão pedindo muito ou um radar, instalação de um radar, ou então uma lombada na Rua do Araújo. Tem muitas ruas sendo recapeadas em Guarulhos. Lombada eletrônica. E essa é uma dessas vias, Pedro, que é muito extensa, e ela foi totalmente recapeada, ficou perfeito, trânsito, porém, agora o motorista exagera, tá, um lugar que passava ali a 40 por hora está passando a 70, 80 e está colocando em risco os pedestres e demais motoristas. Então cobram aí uma lombada ou uma lombada eletrônica, como você sugere, melhor, na Rua do Araújo. E também uma maior participação popular, né, que as pessoas passem também a frequentar esses ambientes e possam apresentar suas reivindicações, porque não adianta ficar só reclamando também, gente. Você conhece a história do 9º DP, não? Enfim, o delegado lá, inclusive, eu não fui nessa reunião do Conseg, mas o delegado questionou o apoio de alguns deputados estaduais para fazer uma reforma lá. Porque ele falou, pô, eu estava lá em Arujá, agora eu vim para cá para o 9º DP, bem do lado tem um córrego que transborda toda vez que chove. Mas o delegado já sentiu o drama. Conta pra gente. Foi então o vereador Abílio Martins e o assessor dele, o alemão, Sebastião Alemão. Eles construíram na raça aquele 9º DP. Sério? Você acredita? Não, acredito. Não, eu acredito que você está falando. Né? Construíram. Época em que vereador construía distrito policial, é mole? Caramba, mas quem era o prefeito da época? Tomeu. Pascoal Tomeu? Deu uma forcinha? Deu. Arrumou a área. Olha aí que diferença. E aí o Abílio e o Alemão arrecadaram o dinheiro lá com os comerciantes, tudo. Tá lá o 9º DP até hoje. Tá lá até hoje, sede própria, tem as suas limitações. Então. Tem as suas limitações com relação à infraestrutura, porque tem um córrego no local, também foi uma área bastante adensada, Pedro Notaro. E enchente, né? Quando chove muito ali, tem o céu também em São Domingos, alguns condomínios que foram inaugurados,
porém tem a sede própria e está atendendo. Precisa ser, de repente, trabalhar para ser ali 24 horas e fazer um segundo pavimento naquela delegacia, vai ficar melhor. Há um caso interessante da Josi Freitas. Na segunda, dia 13, minha mãe passou no Hospital Bom Clima, que é particular, e depois dos exames foi medicada para sinusite. Na quarta, a levei lá na UBS Jovaia e foi confirmado Covid. Quer dizer, o atendimento público foi melhor que o atendimento particular. Tá vendo aí como a saúde é complicado, né? É um tema bastante complicado. Nós temos bons médicos na rede pública. O difícil é muitas vezes chegar até o médico, né? Agora eu confio em exames na rede pública, eu confio em vacinas na rede pública, né? O que precisa melhorar na rede pública é o atendimento, o tratamento e a demora, né, que as pessoas enfrentam para serem atendidas, para conseguirem fazer os seus exames e as suas consultas. Mas, no geral, a saúde pública é um ganho muito bom para o Brasil. Olha lá, o Sérgio Riganelli, da Guarulhos Antiga, falou que tomou a bivalente na UBS Itapejica, foi muito bem atendido e praticamente sem filas. Aliás, hoje também 2 parentes meus tomaram vacina na UBS São Ricardo e foram muito bem atendidos rapidamente também. Então, parabéns. O Brasil sempre foi referência em vacina, gente. O Brasil é um espetáculo em vacina. Eu conheço pessoas que já vieram dos Estados Unidos tomar vacina aqui de grátis, que pagava a passagem e sobrava dinheiro ainda. Vai tomar vacina nos Estados Unidos para você ver o que é caro. Sério? Hã? Muito bem. O que está escrito lá, Guto? Boa noite. Boa noite, Pedro e Guto. Para que serve aquele clube dos servidores ao lado do HMU? Já sugeri o uso para um anexo ao hospital. Dagner Turri. Dagner Turri, essa discussão é antiga, hein? Eu me lembro quando então o prefeito Oswaldo de Carlos, a Associação dos Servidores Municipais, né? Isso. Aquela associação, na época que não tinha sindicato em Guarulhos, que era a época do de Carlos, ela tinha muito mais influência, né? Ela, muitas vezes, servia como uma espécie de sindicato, porque o sindicato estava sob intervenção. Aí, na época do Tomeu, levantaram a intervenção. Adivinha quem foi? Foi o Almeida, primeiro presidente do sindicato dos que depois servidores. Veio a ser... Ele foi vereador também? Vereador, deputado, superintendente SAI. Até ser prefeito de Agora, eu já falei muitas vezes, nada impede, aquela área é muito nobre, verdade que é muito nobre. A prefeitura muito bem poderia arrumar outra área e usar aquela área para um centro administrativo. Mas quem tem coragem? Ninguém tem coragem. Mas aí passa pela uma questão de diálogo, né? Você acha que se houver um diálogo maior, uma aproximação maior entre o sindicato, entre a própria gestão pública, a prefeitura, dá para se construir uma alternativa, porque áreas não faltam em Guarulhos, e se há bem público para atender melhor a população, tenho certeza que dá para chegar no entendimento. Eu posso citar mais 2 áreas públicas interessantes, né? Que o saudoso vereador Albertão falava lá do Rotary, ali do lado do atual Fórum Civil, é uma área nobre, muito nobre. Aliás, é um belo bosque. Está lá. Eu não sei qual é a contrapartida que o Rotary dá para Guarulhos, não vejo. Ou não sei. Olha o Orlandinho aí, ó, dizendo que a sua fala em relação ao NDP... Aliás, Rafa, não sei se você tem aí ó, as fotos dessa reunião do Conselho, são poucas. O Orlandinho está ali dizendo, ó... O Orlandinho é testemunha ocular da história. O pai dele, com certeza, ele é o Orlando Filho. Ele é o filho, seu pai era. Mas está assistindo junto com o pai, certeza, que eles comentaram aqui. É verdade. Eu vindo aqui para o radar, eles comentaram. Então, está aí o seu Orlando confirmando a história contada aqui pelo Pedro Notaro. E eu vou citar outra área pública que sempre chamou a minha atenção, a sede do Ciesp em Guarulhos. É ali no Jardim Pinhal, se não me engano. Exato. Jardim Pinhal. É uma belíssima área, bem localizada. Qual é a contrapartida? Aliás, há muitas áreas públicas sendo utilizadas em Guarulhos e eu não vejo contrapartida. Eu gostaria de ser informado. Vou dar o benefício da dúvida. Se alguém souber a contrapartida para a cidade, eu gostaria de saber. Agora, é meio, como é que eu diria, Guto? Não é estranho uma entidade como o Ciesp, que reúne quem? Os empresários de Guarulhos? Sim. Depender de área pública? Então, eu não entendo o contexto, não sei quando que foi cedido esse espaço, né, para que eles possam fazer esse tipo de atividade lá, mas com certeza deve ter alguma contrapartida, Pedro. Não é possível. Não, você prefere acreditar que haja, né? Não, é possível. Não. Por exemplo, por meio do próprio... Eu não vejo. Do próprio... O que tem ali no Cocaia, que é o Senai. Senai, sim.
que são vinculados à mesma entidade, né? Senai, o SESI, o próprio SESC que está em Guarulhos hoje. Acho que essa relação com esse meio aí, com essa entidade, ela vem crescendo na cidade. A cidade tem hoje uma unidade da Ciesp, tem o SESC, tem o Senai e tem o SESI no Cocaia. Mas o vereador Albertão, o saudoso, questionava muito o Rotary, e eu concordava com ele. Muito. O questionamento é muito válido, e essa área do CESP, há outras áreas aí também, viu? Há outras áreas aí que também são duvidosas. É que na época, vamos falar a verdade, há 40 anos, ninguém dava importância. Estava sobrando. Tinha muita área sobrando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, você quer outra área que é duvidosa? O primeiro DP de Guarulhos não se justifica mais, aquela área nobre, ali no centro de Guarulhos. Por que não constrói um DP em outro local? Mas acho que aquele primeiro DP é o que ainda dá vida ali ao centro de Guarulhos, pelo menos à noite, porque aquela região ali do centro... Não, tem faculdade ali, tem tudo. Tem uma tem faculdade, inclusive, de medicina ali, né? Tem Chocolândia. A faculdade revitalizou. Mas o que você poderia construir um primeiro DP em outro local e vender aquela área que é nobre, muito nobre. Mas ninguém quer mexer. Quero ver a área nobre da Proguaru, Robson Lepro, verdade, lá na Arminda de Lima, né? Quero ver quem vai comprar. Eu até imagino, mas tudo bem. 18h42. Vamos lá. Fala, tem mais algumas pautas importantes aqui para o Radar de Notícias. Diga. Vou trazer uma aqui agora falando sobre remoção de árvore, que sempre é uma demanda que sempre está chegando aqui para o Radar de Notícias, e a população tem dificuldade. Um telespectador entrou em contato conosco reclamando de uma árvore, uma remoção que ele solicitou na rua São Mateus do Sul, número 27, região da Praça 8, é o Luciano ali da região do Taboão. Eu questionei a prefeitura respondeu, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informando que um técnico da secretaria, né, um biólogo da pasta, irá até o local fazer o laudo técnico em caráter de urgência. Não sei se o Rafa consegue colocar no ar, essa árvore ela está bem, vamos dizer assim, cansada. Eu não sou técnico, a foto não está das melhores, claro. Eu não sou um técnico, mas a gente percebe que essa árvore, eu não sei nem se ela tem vida mais. Isso é problema da EDP, porque ela está há alguns anos assim. Está no fio, tem que mandar para a EDP Energia. Mas por estar no passeio ali, a EDP foi lá um ano passado e retirou os galhos que estavam mais próximos. Mas está perigoso de novo, opa, está no fio de novo. E é uma árvore que quando você passa próximo a ela, e eu passei por lá, você percebe que ela parece que não tem nem mais de vida, Pedro. Ela está muito seca e não está seca assim, essa foto é de ontem, está uns 2, 3 anos nessa condição. Não tem nenhuma folha, né? Enfim, mas é importante que o Luciano Sardinha, a gente vai continuar acompanhando esse caso e registrar, Pedro, eu estou sentindo, mesmo que aos poucos, uma atenção maior por parte da assessoria de imprensa da prefeitura. Que bom. Algumas secretarias como Saúde, Meio Ambiente e Segurança Pública têm respondido às demandas que os telespectadores enviam. Outro dia eu mandei uma demanda lá da... Qual que foi a confusão? Trânsito também. Não, na Secretaria da Fazenda, lá que o secretário perdeu a classe lá com o advogado. Aliás, a OAB não se manifestou até agora, hein? Está fingindo que não sabe, ó. Brincadeira, hein? E o BO? Ninguém acha o BO, né? BO. Tá um BO danado esse BO aí. Tá difícil achar um BO, hein? Tá certo. Só mais 2 pontos aqui, Pedro, para a gente encerrar a participação de hoje e também agradecendo já a audiência de todos que acompanham o Radar de Notícias. Nesta sexta-feira, neste final de semana, aconteceu um seminário do Sincoverg. Sincoverg, que é o Sindicato dos Condutores, né, de Guarulhos, está se preparando para a campanha salarial 2023-2024. É o Maurício Brinquinho, que é o presidente. Esse seminário foi realizado ali no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos, porque como eram muitas pessoas, eles decidiram pegar um espaço maior para poder fazer e durou também o final de semana. Aí já é em Praia Grande, eles foram até Praia Grande para poder fazer uma imersão, enfim, tratar dos principais pontos da pauta. O Maurício Brinquinho, que é vereador e também presidente do Sincoverg, está na direção, ele que deverá, nos próximos dias, estar aqui no Radar, Pedro Notaro, para contar um pouco de quais serão os principais pontos de pauta da campanha salarial que o Sincoverg deverá colocar, né, em debate. É sempre um tema importante, pode voltar aqui, Rafa, é sempre um tema importante a campanha salarial dos condutores, dos motoristas de coletivo, porque isso pode afetar também o transporte público, né? Então, o Maurício Brinquinho deve vir aqui no Radar nos próximos dias para falar um pouco dessa campanha salarial. E ele me confessou nos bastidores também sobre a questão política, que é pré-candidato a prefeito. Ah, esse rumor já no meio político. Que ele tem muita... Ele não foi... Quem me disse isso não foi ele, mas a gente nota que ele tem muita influência dentro do PT, tem uma voz forte dentro do Partido dos Trabalhadores, está se colocando aí como pré-candidato, junto com Alencar Santana e também o ex-prefeito Eloy Pietá.
Eu observo o seguinte, o Brinquinho era muito próximo do Alencar, mas ultimamente parece que estão distanciados. E essa possível pré-candidatura do Brinquinho é interessante, né? Já temos 3 candidatos. O Partido dos Trabalhadores é um partido muito forte, né? Interessante. Vamos aguardar. Tem tudo para estar aí no segundo turno das eleições de 2026, né, Pedro? Eu me lembro quando o Sindicato dos Condutores foi filiado ao PT, foi uma briga, rapaz, sabia disso? Foi uma briga, me lembro muito bem. 18h46. Obrigado, Guto, pela participação. Por nada, Pedro Notaro, uma ótima semana aí para todos nós. Na próxima semana, se não nessa, estaremos aqui de volta. Você estará amanhã na Comissão de Educação? Estarei amanhã presente na Câmara Municipal e irei acompanhar os trabalhos. Você me avisa. Aliás, que amanhã tem sessão também na Câmara, né? Vamos 14 horas, né? Eu não conferi a pauta hoje. Na última sessão... Eu conferi. Tem alguma polêmica? Tem lá a segunda votação da licença-prêmio dos servidores. E também o presidente da Câmara, o Ticiano, ficou contente com a deliberação do projeto que visa fazer as sessões itinerantes, ou seja, fazer sessões em variados bairros da cidade. Ele explicou que a ideia não é fazer no meio da rua em praças, mas sim em céus, em universidades, em escolas da periferia, sobretudo. Eu sei que é um projeto que tinha um pouco de polêmica, mas eu soube que houve diálogo com muitos vereadores, os vereadores entenderam a propositura do Ticiano, é assinado pela mesa diretora, agora vai para as comissões, as comissões irão dar o retorno. Eu não vou apostar, porque quando eu aposto, eu já falei que eu não vou dar sorte, mas eu acredito que será aprovado. Pedro, como é um projeto, acredito eu que de resolução, é quórum simples, né? Simples, tá mais fácil. Se fosse 2/3, eu acharia que não passava. Mas eu acho um projeto interessante. De verdade, se eu estivesse na Câmara, eu votaria a favor, porque em uma sessão itinerante, imagina uma sessão itinerante lá na Praça Orobó, no Presidente Dutra, terão os problemas, poderão ter. Mas imagina que lá no Presidente Dutra tem um garotinho que nem o Pedro Notaro há 40 anos atrás e vê aquilo e começa a gostar de política e depois se torna um bom jornalista como você é, um cara de uma ótima leitura política. Você é um otimista. Ou então o Sebastião Alemão da vida, lá no Acácio Paraíso, lá na periferia, vê as sessões, eu vou virar vereador e vira um doido. Minha opinião sincera? Minha opinião sincera? Mais fácil mandar um ônibus. Bom... Eu quero ver, eu gostaria de que desse certo para que a gente puder acompanhar. Eu gostaria de uma caravana, mas mandasse um ônibus para as escolas. Deixa eu ver o que o Riganelli escreveu. E o Riganelli também é testemunha ocular da história, hein? Pelo amor de Deus. Conhece cada história de Guarulhos que eu nunca ouvi falar. Onde está a delegacia na Monteiro Lobato, primeiro DP? Era um terreno onde eram montados circos e parques. Nunca ouvi falar. Cheguei aí lá numa festa. Sérgio Riganelli. Nossa senhora. Paz, tem que pegar esse pessoal e começar a tomar nota aí para poder escrever um livro, hein? Porque é muita história. Eu lembro de uma história de ciclo. Tem a página Guarulhos Antiga. Tem. Eu me lembro de uma história onde a escola lá do Jardim Presidente Dutra, é o Zilda Romero? Qual que não é? Não conheço. É o Zilda Romero, deve ser. Bom, sei lá, onde é a escola lá, o pessoal montava circo. Rapaz do céu. Um dia montaram o circo do Presidente Dutra e adivinha, botaram fogo no circo, literalmente. Você acredita nisso? Nunca mais foi um circo, brother. Uma ótima ideia, deixa eu ver, produção. Você está com o dedo muito nervoso. Tá ali o Estevão aí que te mandou um recado, hein, Pedro Notaro? Te mandei no seu celular. Tá, vamos esclarecer. Quem é que mandou? Estevão, tá na audiência, acabou de entrar uma mensagem. Ô Estevão, eu não falei que todos os conselheiros dão carteirada em UBS e UPAs. Ele é conselheiro. Eu falei que muitos dão carteirada. Lógico que eu não estou generalizando. Lógico que não. É uma ótima ideia essa do Ticiano, Jardim Fortaleza, a causa é legítima. Cristiano Biriba, tá ok. É isso aí. Só que no Fortaleza não vai ter sessão, não. Não sei, pode ter. Nem no São João tem local. O Estevão, que é um desses conselheiros que atuam de maneira... Estevão Lima. Dedicada. Atuava na gestão anterior do PT, atua na gestão agora que é o prefeito Guti. Nós temos pessoas abnegadas, temos. É verdade. Mas tem muitas pessoas que entram em conselho tutelar, né? Aliás, tem eleição esse ano, hein? Então. 3 candidatos já me procuraram. E o cargo é remunerado, né? É remunerado. Mas eu encaro isso mais como uma missão do que por exemplo, eu não teria jamais o perfil para atuar nessa... Não porque eu não gosto, é porque eu não tenho conhecimento técnico. Precisa ser da área, precisa ser psicólogo, precisa ser assistente social, precisa ter o tato para lidar com as situações que muitas vezes você depara com criança que é vítima de abuso, de violência, eu não sei lidar com isso. Não existe mais comissário de menor, né?
Antigamente era uma briga para ser comissário de menor, sabia disso? Eu não sabia. Podia andar armado. Eu não sabia nem que existia isso. Comissário de menor. Comissário de menor? Tô mal informado, hein? Ô, louco. Então, Produção, vamos lá, rápido intervalo. quer que fale mais um pouco aí? Tem mais... Não.